Atos dos Apóstolos, capítulo 11, é o texto que o Senhor quer falar ao nosso coração nesta noite. Atos 11, de 19 a 30, mas antes de lermos esse texto, eu quero fazer um panorama do primeiro capítulo até o 11º em Atos. Em Atos, capítulo 1, após a ressurreição, os discípulos perguntam ao Senhor Jesus se o reino de Israel seria restaurado naquele momento, após a sua ressurreição. E o Senhor Jesus responde a eles o seguinte: vocês não devem se preocupar com isso. Não deve ser essa a sua preocupação. E aí o Senhor, no versículo 8, ele diz uma palavra muito conhecida para nós, Igreja do Senhor, que ele diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Em Atos capítulo 2, Jesus envia o Espírito Santo aos seus discípulos na festa de Pentecostes. O apóstolo Pedro, no poder do Espírito Santo, ele anuncia o Evangelho de Jesus e mais de 3.000 pessoas naquele dia se rendem a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós vemos a igreja crescer, perseverar na oração, na comunhão e na doutrina dos apóstolos. Indo mais adiante, no capítulo 7, 8 e 9, a mão soberana de Deus aparece permitindo perseguição aos discípulos, começando a partir do martírio de Estevão. Os irmãos fogem de Jerusalém e chegam em outras regiões. Saulo de Tarso é o grande perseguidor da igreja, e a mão soberana do Senhor o alcança graciosamente ali no capítulo 9. Chegando no capítulo 10, o apóstolo Pedro, ele vê o Espírito Santo. Ele vê a mão soberana de Deus, salvando quem agora? Os gentios, os estrangeiros, aqueles que eles achavam que não eram dignos, que não eram merecedores da graça de Deus. Algo até então que não era compreendido por eles, pela igreja e a sua liderança naquele momento. Atos capítulo 11, o começo do capítulo 11, os dois versículos 17 e 18, Pedro, ele relata a igreja de Jerusalém, esse encontro, esse mover de Deus que ele vê lá em Atos capítulo 10. E ele dá esse testemunho nesses dois versículos. Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Ouvindo isso, a igreja não apresentaram mais objeções e louvavam a Deus, dizendo: então, Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Aleluia! Nesse contexto em mente, eu quero ler juntamente com vocês Atos, capítulo 11, versículos 19 e 30. Estão com o texto em suas mãos? Acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia.
Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Amém. Foi lida a palavra do Senhor nesta noite. Vocês conhecem esses dois lindos garotos? Caio, o mais bonito, e o Vitor. Ambos são jogadores de basquetebol. Um esporte que faz uso das suas mãos. Agora, para eles jogarem basquete, precisam ter uma bola de basquete em suas mãos. E quanto custa uma bola de basquete profissional nas mãos do Caio e do Vitor? Uma bola de basquete profissional nas mãos desses dois garotos custa R$ 570. R$ 570. Uma bola de basquete profissional. Você pode procurar aí no Google, fazer suas pesquisas. Esse é o melhor preço que eu achei de uma bola profissional. Mas vocês já ouviram falar de Nikola Jokic? O melhor jogador da NBA deste ano, campeão com a sua equipe. Quanto custa a bola de basquete nas mãos de Nikola Jokic? Custa $32 milhões por ano. Nas mãos do Caio e do Vitor, 570. Mas nas mãos de Nikola Jokic, $32 milhões por ano. Tudo depende das mãos que seguram. O que é uma pedra na minha mão? Mas na mão de Davi, pelo poder de Deus, foi capaz de derrubar o gigante Golias. O que é uma vara de madeira na minha mão? Mas na mão de Moisés, no poder de Deus, foi possível abrir o mar para o povo de Israel passar. Tudo depende das mãos que seguram. O que é a minha vida nas minhas mãos? O que é a sua vida em suas mãos? O que é a nossa vida nas mãos do Senhor? Tudo depende das mãos que seguram. Então, nesta noite, vamos ver a respeito da mão do Senhor. A mão que é abençoadora, sustentadora, soberana, mão do Senhor. Confie na mão do Senhor que desconforta. Isso. A mão do Senhor, essa mão soberana, essa mão abençoadora, ela desconforta. No início da igreja, foi um início maravilhoso. Os primeiros irmãos abraçaram a fé com empolgação. Se reuniam no templo, de casa em casa, perseveravam, se dedicavam na comunhão, na oração, no partir do pão. E eles tinham tudo em comum, eles viviam em plena comunhão. Dentre eles, neles havia temor a Deus, e Deus fazia seus sinais, Deus fazia suas maravilhas e seus milagres naquela igreja. A igreja caiu na graça do povo, o povo aceitou, o povo abraçou, o povo batia a palma para aquela igreja maravilhosa, a igreja de Jerusalém. O começo foi incrível, mas com o passar do tempo, a ordem de Jesus em Atos capítulo 1, versículo 8, foi sendo deixada de lado. E a ordem era clara. Sejam minhas testemunhas, começando em Jerusalém, onde iniciou a igreja, depois para a região da Judéia, depois Samaria, depois todo mundo, os confins da terra.
mas a primeira igreja cristã estava se curtindo. Que comunhão gostosa. Para que sair? Vamos ficar aqui, vamos aproveitar aqui o louvor, vamos aproveitar a nossa edificação, vamos temer a Deus. Mas a ordem de Jesus foi ficando de lado, desfrutando daquela comunhão calorosa, mesmo passando por alguns momentos difíceis ali, desafiadores, em Atos capítulo 6. Mas Deus que é soberano, Deus que tem um plano que nasceu no seu coração lá na eternidade, Ele trouxe desconforto para a igreja. Minha Bíblia chama o desconforto de bênção. O desconforto da perseguição. A bênção chamada perseguição. O Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, Mateus 5,10, diz assim: bem-aventurados, abençoados, aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Repito. Bem-aventurados, abençoados, aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Não pelas coisas más que foram feitas, mas sim por seguir o caminho do reino de Deus. O Senhor concede desconforto a eles a partir do martírio de Estevão. Estevão, evangelista que surge ali em Atos capítulo 6, anuncia o evangelho, é ousado, mas é perseguido, é preso, é morto, é martirizado. E no momento do seu martírio, ele lembra do Senhor Jesus e faz algo que o Senhor Jesus fez. Ele orou, ele intercedeu pelos seus algozes. E um deles era Saulo de Tarso, depois conhecido como Paulo, o apóstolo. Atos capítulo 8, versículo 4, o evangelista Lucas, que escreve Atos, diz o seguinte: os que haviam sido perseguidos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Houve perseguição. Mas aonde eles estavam indo? Eles estavam anunciando Jesus. O fato de não estarem nos seus lares não foi empecilho para a propagação do evangelho que os alcançou graciosamente. Mesmo distantes, mesmo sendo oprimidos e perseguidos, eles pregavam Jesus. No ano de 2019, aqui nessa igreja, Celebra Homens teve um tema: reconstruindo uma fé desconfortável. Não sei se você estava aqui, você lembra deste tema, que é baseado no livro de Neemias. Reconstruindo uma fé desconfortável. E um dos preletores que nós convidamos para falar ali para os homens foi o Denis Araújo, Denis Oliveira, grande amigo nosso aqui de muitos, que hoje é pastor lá em Macaé. E ele disse uma frase que me marcou e que me impactou e eu levo comigo no meu coração. Ele colocou a seguinte frase: conforto é algo totalmente incompatível com fé. Repito, conforto é algo totalmente incompatível com fé. Porque uma fé cristã autêntica, genuína, verdadeira, ela vai nos incomodar, ela vai nos inconformar, ela vai nos fazer mexer. Saímos do lugar, saímos da nossa zona de conforto. Essa fé, ela nos move, ela abre os nossos olhos. E Deus, Ele fará algo para que a sua vontade seja cumprida e venha prevalecer em nossa vida. Se somos de Jesus, se fomos alcançados pela graça de Deus em Cristo Jesus, nós pertencemos a Ele, porque Ele nos comprou com seu precioso sangue. Como diz um dos meus versículos preferidos, Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu preciso estar atento a tudo que acontece à minha volta. Eu preciso depender de Deus e da sua soberana vontade. Confiar na sua mão,
para me dirigir, para nos dirigir segundo o seu querer. Nós estamos aqui para cumprir a vontade de Deus. De Deus. Eu e minha esposa, nós somos de Guarulhos. Para quem não sabe. Em 2008, já formado em teologia, casado, à espera do primeiro filho, o Nicolas, recebo um convite para ser pastor a 500 quilômetros de Guarulhos. Longe da minha família, dos meus amigos, da minha igreja, de tudo aquilo que trazia um pouco de conforto para mim. Mas, para mim, era um desejo, era uma resposta de oração, mas para minha esposa foi algo desafiador. Por quê? Porque no emprego dela, ela estava recebendo mais responsabilidades, ela estava alcançando alguns degraus ali de projeção profissional, e para ela foi algo desafiador, abrir mão disso, mudar de cidade com um filho de 1 mês, longe dos pais, longe dos amigos, para uma cidade totalmente nova para ela, para poder ali servir ao Senhor naquela igreja local. Doideira. Depois de 4 anos, Deus colocou uns desconfortos em nossas vidas e nos trouxe para cá, para Bragança Paulista. Então, no dia 26 de janeiro de 2014, fui apresentado à igreja como um dos pastores da igreja. 9 anos já, quase 10, aceito uma pizza, um bolo de presente quando chegar aos 10 anos. Essa igreja é uma benção. Não é uma benção? Fala a verdade. Essa igreja é uma bênção, é uma igreja séria, é uma igreja saudável, é uma igreja que oferece inúmeras oportunidades de aprendizado, mas, porém, todavia, se descansarmos nas benesses da igreja e acharmos que aqui está tudo legal e não abraçarmos de verdade a nossa fé, que vai nos desconfortar, que vai nos levar para fora dessa zona de conforto, nós morreremos. É uma bênção que pode ser um grande prejuízo. Aproveite, não estou falando que você vai aproveitar, aproveite tudo que a igreja oferece. Ministérios, aprendizados, as mensagens, o cultuar, os relacionamentos, estamos voltando aí com as conexões, a comunhão da igreja. Aproveite, eu estou aproveitando. Minha família está aproveitando, estamos desfrutando de tudo isso. Porém, todavia, mas, olhe para a cruz. Siga Jesus. E às vezes Ele quer trazer alguns desconfortos na sua vida, para que você possa fazer a vontade dEle. Deus sempre tem o melhor para nós. Acredite nisso. Acredite nisso. A perseguição sobreveio aos irmãos. E eles partiram para Fenícia, Chipre e Antioquia. E lembre-se de uma coisa. Repito mais uma vez. Isso só aconteceu, eles só saíram da região depois da perseguição. Depois que Deus, com a sua mão poderosa, ele permitiu esse desconforto que foi a perseguição. Tendo a crer que sem esse desconforto, sem essa perseguição, o povo continuaria se curtindo e tardaria o ir de Jesus. O que será que Deus chamou você para fazer? Que você sabe, que seu coração arde, mas você está deixando para depois. O que será que precisa acontecer, que o Senhor precisa permitir, que tipo de desconforto Ele precisa permitir na sua vida, para que você possa romper esses limites e você possa cumprir a vontade de Deus. Confie na mão do Senhor que desconforta, mas também confie na mão do Senhor que salva. A mão do Senhor salva. Quando os discípulos de Jesus, depois da perseguição, eles chegam nessa região, eles começam a pregar apenas para os judeus. Apenas para os irmãos. O Messias prometido chegou. Estamos aguardando. É o Senhor, é Jesus de Nazaré. Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele triunfou. Mas, algo que os verdadeiros discípulos de Jesus têm
é uma grande alegria da sua salvação. Por isso, eles anunciam também a quem? A todos. Não dá para deixar de falar de Jesus. A boca fala do que o coração está cheio. E foi isso que ocorreu. Os gregos escutam a respeito de Jesus, são evangelizados e a mão do Senhor salva. Os convence, eles se arrependem e eles se voltam com fé exclusiva em Jesus. Eles são salvos. E esse fato chega à igreja lá em Jerusalém. Chega lá. A mão do Senhor, ela permite perseguição e fazendo a igreja de Jerusalém sair do seu conforto e os move para essa cidade. Eles pregam, eles anunciam. E a mão do Senhor faz com que os seus filhos, eles continuem a anunciar o Evangelho. Romanos 10, 13, 15 diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, Jesus, reconhecê-lo, vai ser salvo. Reconhecer-se como pecador, como doente, que precisa do médico, que cura, que é Jesus, que perdoa pecados, será salvo. Mas o apóstolo continua: como, pois, invocarão aquele que não creram? Como que vão invocar em Jesus se não crerem nele? E como crerão naquele que não ouviram falar? Como que eles vão falar de Jesus se eles nem sabem quem Jesus é, o que ele fez? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés do que anunciam as boas novas. Uma vez que o Evangelho de Jesus ele é proclamado, o Espírito Santo tem acesso aos corações para trazer convencimento do pecado, da justiça e do juízo, e encher esses corações vazios de vida verdadeira, vida eterna, propósito, nexo em Cristo Jesus. Confie na mão do Senhor que desconforta, que salva, e confie na mão do Senhor que encoraja. Versículos 22 a 24. A notícia que os gentios estão se convertendo chega a Jerusalém. Os judeus não imaginaram que eles poderiam ser discípulos de Jesus. O quê? Aconteceu ali com Pedro. Pedro relatou para nós que na casa de Cornélio o Espírito Santo ali chegou, trouxe convencimento, aqueles irmãos ouviram a palavra, se renderam a Cristo. Agora estamos ouvindo que esses irmãos que foram perseguidos foram para aquelas regiões, proclamaram, e o pessoal está se convertendo. Precisamos mandar alguém para lá para ver o que está acontecendo. E quem que eles mandam para lá? Um homem chamado Barnabé. Ou apelidado de Barnabé, porque o nome dele era José. Era o Zé de Chipre, levita, mas que, por seu coração enorme, por seus braços sempre estendidos, ele recebe o apelido dos apóstolos de Barnabé. E o que significa Barnabé? O filho da exortação, o filho do encorajamento, mas uma boa tradução para nós, o encorajador. Barnabé, o encorajador, é enviado a Antioquia. Por favor, Barnabé, vai lá. Você que é daquela região, você que está bem apessoado ali, vai lá para Antioquia, vê o que está acontecendo e nos traz um relatório. E uma coisa maravilhosa, que está no versículo 23, que diz que quando Barnabé ele presencia aquela igreja, diz que ele viu a graça de Deus. Ele viu a graça de Deus. Queridos, nós precisamos ter corações sensíveis para ver a graça de Deus. Ele não foi enviado para fazer um checklist do certo e está errado. Olha, vocês cantam com inário ou sem inário, vocês cantam coro, vocês cantam assim, vocês cantam assado, vocês cantam as músicas worship. Não. Chegando lá, ele viu o mover de Deus, ele viu pessoas de fato se rendendo a Cristo, sendo verdadeiros seguidores de Jesus, e ele se alegrou.
ele viu a graça de Deus e ele se alegrou. Queridos, Deus tem movido também nessa igreja a sua graça e nós precisamos nos alegrarmos com essa graça de Deus. Tem pessoas se adentrando, se achegando, ouvindo do Evangelho, se rendendo a Cristo Jesus. Nós precisamos nos alegrar e encorajar essas pessoas a permanecerem firmes de todo o coração, como Barnabé fez. Na minha experiência de igreja, quando me converti a Cristo, todo empolgado, aquela alegria invadiu o meu coração. Estava na igreja, em todas as programações que eu poderia participar, e era notória a minha alegria. Isso testemunhava dentro de casa, com os meus amigos, meus colegas, na igreja. E uma vez eu todo animado, falando o que Jesus está fazendo na minha vida, um diácono chegou na igreja e falou assim: ô Fábio, eu tenho notado que você anda bem feliz, né? Eu falei: olha, Jesus entrou na minha vida, mudou a minha vida. Ele falou: você está feliz? Ele falou: vai passar, viu? Vai passar. Encorajamento? Não recebi esse encorajamento. Mas uma lição fica de a vez de nós jogarmos um banho de água fria naquele coração acalorado pelo fogo do Espírito. De nós, na verdade, jogarmos lenha. Permaneça firme de todo o coração. Fica firme, anda com Jesus. Estou aqui, quero ajudá-lo. Vamos nos encorajar. Digo mais uma bênção dessa igreja. Para ser membro da igreja, você tem que ter um encorajar. Todo mundo sabe, né? Ponta da língua, um encorajador. Precisamos ter um encorajador, alguém que já faz parte da liderança, da membresia dessa igreja. Alguém que já caminha, que entende como é a vida dessa igreja, da cultura dessa igreja. E a pessoa chega, tem lá o seu encorajador, que é o seu parceiro de oração. E certamente alguns aqui já aceitaram esse papel de ser encorajador de alguém. Então eu quero encorajá-los. Fortaleça a pessoa que você aceitou encorajar. Busque estar com ela. Ore continuamente com ela, por ela. Busque fortalecer. Busque saber das suas necessidades. Veja se ela está vacilante. Se ela não está presente, manda aquela mensagem, manda um áudio. Encoraje de todo o coração. O texto também vai dizer que Barnabé, ele era uma pessoa boa. E o bom aqui não está falando apenas da bondade, mas sim de uma pessoa que é proativa, que é dedicada, que é prestativa. Ser um bom encorajador é poder ir na direção daquelas pessoas e ajudá-las. Poder cooperar com essa caminhada maravilhosa que é a caminhada cristã. Nós podemos confiar na mão do Senhor que desconforta, que salva, encoraja e que também edifica. A mão do Senhor edifica. Barnabé os encorajou a ficarem firmes. E firmes como? De todo o coração. E para permanecer inabalável na fé, o que é necessário? É necessário uma nutrição saudável da verdade do Evangelho de Cristo. Uma grande oportunidade de solidificar esse encorajamento. E o que Barnabé faz? Ele falou assim: olha, estou aqui, não vou voltar agora para Jerusalém, não estou preocupado em dar o meu relatório, tem muita coisa boa para falar, mas eu quero encorajar, mas precisamos fazer algo aqui nessa igreja. Precisamos nutrir essa igreja com a verdade, trazer doutrina, trazer ensinamento das verdades, para que mentiras não venham adentrar neste meio e corromper. Aí ele lembra de um personagem, Saulo de Tarso, que foi um perseguidor da igreja, mas que o Senhor o chamou. E Barnabé ouviu o testemunho de Saulo, que quando o Senhor o chama, ele fala assim: você vai ser minha testemunha às nações. Você vai ser a minha testemunha entre os gentios. Barnabé sobe, vai até Tarso, procura Paulo e fala: Paulo, teu ministério vai começar agora. Vamos para a Antioquia. Tem um povo ali que ama o Senhor.
O Senhor Jesus chegou até lá. O Senhor Jesus conquistou muitos estrangeiros, muitos gentios ao Evangelho. Eles estão amando, eles estão se fortalecendo, eles estão firmes. Mas precisa de mais nutrição. Eles precisam de uma voz apostólica. Eles precisam daquele que o Senhor Jesus chamou para ser o apóstolo entre os gentios. Vamos para lá. E eles descem e eles ficam ali um ano inteiro fazendo o quê? Ensinando, comungando, fortalecendo, edificando aquela igreja. Edificando aquela igreja. E a edificação é tamanha, tão grande, que agora o pessoal quer apelidar esse grupo. Antes eram judeus convertidos. Antes era da seita dos nazarenos. Mas agora tem gentios convertidos. Não dá para chamar eles de judeus, cristãos, judeus de Cristo, aqueles do caminho. Agora eles chamam de cristãos. Por quê? Porque eles viviam, eles falavam, eles evidenciavam quem? Cristo. Pode ser, como diz muitos comentaristas, que o termo cristão começou mais deboche, algo pejorativo. Não importa. Ser cristão é ser como Jesus. Ser cristão é ser discípulo de Jesus, é pertencer a Jesus. Então, pejorativo ou não, o pessoal querendo tirar sarro da gente ou não, o que nós somos? Nós somos cristãos com todo orgulho, com toda a glória no Senhor Jesus. Podemos confiar na mão do Senhor que desconforta, salva, encoraja e edifica. E por último, a mão que provê. O Senhor trouxe desconforto, espalhou o seu povo. Quando espalhou o povo, ele proclamou o Evangelho, o povo proclamou o Evangelho, pessoas se renderam, houve salvação, pessoas se renderam a Cristo. Barnabé enviado, ele testifica da graça de Deus, ele se alegra, ele o fortalece, encoraja a ficarem firmes de todo o coração. Ele chama Saulo, o apóstolo Paulo, para trazer nutrição, força, verdade do Evangelho naqueles corações. Durante um ano inteiro eles fazem isso. E a igreja de Jerusalém manda mais um grupo para lá. E nesse grupo tem um homem conhecido como profeta, o nome dele é Ágabo. E um profeta, nesse momento, era um dom que Deus dava para que Deus pudesse comunicar sua verdade de uma maneira especial para o povo. Nós acreditamos que à medida que a Bíblia foi sendo escrita, ela foi fechada, não tem mais necessidade de ter esses profetas. Nós entendemos assim, pelo menos eu, aqui a igreja, os líderes pensamos dessa maneira. Mas o que ele faz não é ele não profetiza algo porque nasceu do coração dele. Quer saber? Eu vou profetizar que vai ter fome e vai ter fome. Não, ele não faz isso. Deus dá a ele um conhecimento prévio do que aconteceu no mundo. E que conhecimento é esse? Que é ter uma fome terrível no mundo romano. Terrível. E depois o próprio Lucas fala, como aconteceu no reinado do imperador Cláudio. Uma fome terrível. E quando ele fala aquilo, desperta no coração da igreja o quê? Fé. A igreja ouve aquilo, entende que Ágabo é um homem de Deus, um homem provado, a própria igreja o recomendou a chegar lá, como recomendou Barnabé. Ele diz essa notícia, e aqueles irmãos então imaginam, pessoal, vamos orar diante dessa situação difícil que todos nós passaremos. Vamos orar. Eu tento imaginar aquelas vigílias de oração, os irmãos ajoelhados e orando, rogando a Deus para Deus ter misericórdia nesse momento tão difícil. Mas também Deus movendo corações para prover para quem precisasse. Então, certamente eles ouvem relatos que na Judéia muitos passariam por necessidade. Irmãos. E aquela igreja que se espalhou, que está numa outra região, está fazendo seus negócios, estão bem financeiramente ou numa situação um pouco melhor, eles começam, segundo a posse de cada um, levantar uma grande oferta. E essa que é a beleza da igreja. É segundo a posse de cada um. Não é aqui, todo mundo tem que dar 10 mil, 100 mil reais. Não, é segundo a posse de cada um. Vamos orar para que Deus possa prover para os irmãos lá na Judéia? Vamos orar. Mas a partir dessa oração,
vamos nos mobilizar. Queridos, nós queremos tanto prosperidade, mas o que o Senhor quer mover em nós é generosidade. Generosidade. A começar no meu coração. Que a generosidade tome conta de todos aqui. Para suprirmos sim as necessidades uns dos outros, à medida que sabemos e podemos ajudar, mas também as necessidades que o Senhor coloca para nós. Os recursos estão aqui. Os desafios foram lançados e a igreja aceitou. Nós estamos diante de uma reforma. Como que virá essa provisão? Pelos corações generosos da igreja. A começar em mim. Sou membro dessa igreja também. Essa responsabilidade também é minha, da minha família. De todos nós. Eu acho uma bênção os envelopes da igreja que tem lá oferta designada. E às vezes nós temos conhecimento de algum irmão, alguma família que está passando por alguma necessidade, e a gente fica meio encabulado, né, de poder dar uma oferta, poder constranger o irmão, não queremos isso, mas Deus move corações para colocar o nome lá, olha, Ciclano da Silva, pum, e você dá a oferta. E aquela oferta chega e supre e alegra o coração. Uma igreja ajudando o outro. Quando era noivo de Priscila, eu lembro que um amigo falou assim, vamos lá para o retiro. Um retiro lá de um grupo de Guarulhos, né? Um grupo musical, eles iam fazer um retiro de carnaval. Vamos lá, Fábio. Vamos lá para o retiro. Eu falei, rapaz, vou casar, não tem dinheiro, né? Seminarista. Não tem dinheiro. Ele falou, não, quanto você pode pagar? Eu falei, não, tem uma coisa, se eu for, eu tenho que levar minha noiva, não vou sozinho, né? Num retiro. Quanto você pode dar? Aí eu falei um valor pequeno assim para ele falar, não dá mesmo, né? Aí ele falou, tá bom, você dá esse valor, vai vocês dois, só que você vai ser o preletor do retiro, tudo bem? Bom, tá certo, vamos lá. Fomos. Não queria ir, pessoal. Ser sincero. Com tanta insistência, fui. No primeiro momento do culto, apresentei minha noiva, estamos para casar, ore por nós. Preguei no retiro. Acabou o retiro, acabou o primeiro culto. Uma pessoa se aproximou e falou, Deus tocou meu coração para ajudar vocês. O que vocês precisam? Aí eu olhei e falei, preciso de tudo, né? Aí eu falei, não sei, vamos orar. Não... Aí vai um culto, acaba o culto, a pessoa vira para a gente e fala assim, Deus está me incomodando. Eu tenho que ajudar vocês. O que vocês precisam? Eu falei, ora aí, quem sabe Deus fala, não sei. Então vamos fazer o seguinte, daqui uma semana, vão na minha casa comer uma pizza, vocês falam o que vocês querem e nós vamos dar. E aí algo que nós precisávamos muito, Deus supriu através dessa pessoa. Depois, uma outra situação, ela ficava perguntando, eu não queria falar para não parecer abusivo, tal, aí não me incomodou tanto. E a sua festa de casamento? Ia fazer um lugar, deu errado, aquela coisa toda. E ela perguntando, ficava, Fábio, fala. Eu falava, deu problema lá onde a gente ia alugar a festa do casamento. Agora estou procurando outro lugar, né? Mas você já viu? Estou vendo lá, quanto é? Fica em paz, você já me ajudou. Não, quanto é? Aí eu disse o valor. Ela depositou o dinheiro, ela falou assim, Fábio, agora meu coração está em paz. Deus queria me usar para isso. Eu estou contando pequenas experiências da minha vida, diante de tantas outras que o Senhor proveu na minha vida. Mas uma coisa eu tenho certeza, Deus, na sua soberania, já proveu na vida de muitos aqui. Que a gente pode lembrar dessa mão poderosa cuidando da gente e provendo. Tem a vez que nós somos providos, né? Deus usa pessoas para nos prover, mas lembre-se, o Senhor também quer usar cada um de nós que fomos abençoados para abençoar. Deus está te dando recursos, é para que você possa abençoar. É para que você possa abençoar. Porque no final das contas, quem vai ser glorificado é o nosso Salvador. É o nosso Salvador. Nós vemos lá em Gálatas, Barnabé e Paulo chegando com aqueles valores e entregando à igreja lá em Jerusalém. E aqueles valores, aquela oferta abençoando muitas vidas. Irmãos, essa é a igreja do Senhor Jesus. No começo eu perguntei, o
o que é minha vida em minhas mãos, o que é a nossa vida em nossas mãos. Podemos e devemos confiar nas mãos que nos tira do conforto, porque Deus, em sua soberania, Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Eu, como pastor, eu busco encorajar os irmãos a entenderem isso. No meu antigo ministério, uma vez uma irmã me procurou, uma senhora já. Era o momento que seu pai tinha falecido, os pais, o pai, a mãe, a irmã estava com um problema terrível de depressão, o irmão, outros problemas, dentro da casa dela, ela sendo perseguida no seu trabalho, e ela vira para mim e fala assim: pastor, é verdade que Deus usa situações difíceis para que a gente possa crescer? Olha, o que eu vejo na palavra de Deus é que Deus usa situações para nos moldar a imagem do Senhor Jesus. E certamente as dificuldades fazem parte desse processo do Senhor. Ela falou: me ajuda numa coisa, pastor, porque eu tenho orado e Deus não está me ouvindo. Eu falei para ele que eu não quero crescer. Para mim está bom assim. Eu quero paz. Aí eu virei, olhei bem nos olhos dele e falei assim: minha irmã, quem decide isso é Deus, não é você. Ela continuou ali na prensa da vida, nas dificuldades, nas suas tribulações. Mas, talvez 1 ano e meio depois, um dos seus filhos casou, a gente estava na festa do casamento, eu virei perto dela e falei: e aí, irmã, como está seu coração? Ela virou assim: pastor, eu estou para te falar como o meu coração está feliz no Senhor. Aquela pessoa que me perseguiu no meu trabalho se rendeu a Cristo, é nosso irmão agora. Os meus irmãos estão melhor, estão se dando bem em casa, as coisas estão entrando no eixo. Deus me deu crescimento. E eu louvo a Deus por isso. E hoje aqui, nessa celebração do casamento do meu filho, eu estou com meu coração nas alturas. Aleluia. Aleluia. A mão do Senhor, que salva, que encoraja, edifica e provê, aparece através da cooperação da Igreja de Jesus. A mão que salva, que encoraja, que edifica e que provê, aparece através da cooperação da Igreja de Jesus. Por isso, irmãos, Igreja do Senhor Jesus, evangelize sempre. Encoraje em todo o tempo. Edifique sem cessar e proveja a quem carece. Pela graça de Deus, cada cristão pode evidenciar a poderosa mão de Deus. Eu posso evidenciar a poderosa mão de Deus. Vocês podem evidenciar a poderosa mão de Deus. Nós precisamos entender que pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, nós podemos ser luvas bem finas, bem transparentes, que à medida que essa mão do Senhor começa a salvar, edificar, encorajar, prover, as pessoas possam ver na verdade a mão de Deus. Que isso venha acontecer na minha vida e na sua vida, para a glória de Jesus. Oremos.